O testemunho que vocês irão ouvir agora é um testemunho de livramento que ocorreu em minha vida no dia 26 de janeiro de 93, onde eu estava retornando para minha casa após ter saído do meu serviço. E no caminho de casa eu tive um encontro com o adversário da nossa alma, Satanás. E ali ele me revelava algumas coisas que eu estarei compartilhando com os amigos ouvintes que terão a oportunidade de ouvir esta gravação. E eu espero que assim como serviu para mim, este testemunho possa servir para a edificação da sua vida também, meu amado amigo. E que assim o Senhor possa estar te abençoando também. No dia 26 de janeiro, eu estava ainda fazendo estágio de um curso técnico que eu fiz, e quando eu retornava para minha casa, eu voltava de trem. Eu não tinha este hábito de voltar de trem, mas aquele dia eu precisava passar pelo centro de São Caetano e eu resolvi voltar de trem. E quando eu entrei no trem, não notei nada de diferente. Até o momento que eu estava saindo do trem, a hora que eu cheguei na estação de São Caetano, quando eu fui descer do trem, um homem desceu atrás de mim e ele começou a dizer em voz alta que uma mão forte, um furacão, havia o arrastado de dentro do trem. E aquilo me chamou a atenção e eu olhei para trás para ver quem estava falando. E eu pude ver um homem de estatura baixa, já de uma certa idade, aproximadamente 40 anos, e ele parecia um mendigo com as vestes todas sujas, cheirava mal, e eu não dei muita atenção, continuei andando para sair da estação, e eu não notei que aquele homem estava vindo atrás de mim, e perto das escadas que iam dar para a saída da estação, haviam dois rapazes e eles começaram a dar risada daquele homem, e aquele homem voltava a dizer: agora todo mundo vai achar que eu sou doido, mas eu vi uma mão que me tirou de dentro do trem, e eu voltei a olhar para ele, e no instante que eu voltei a olhar para ele, ele olhou para mim e ficou me encarando, e eu não dei muita atenção e continuei andando. E a hora que eu estava saindo da estação, eu não tinha percebido, haviam muitas pessoas que iam sair, e eu dei um tempo esperando aquelas pessoas que estavam saindo, quando aquele homem andou um pouco mais rápido que eu e parou do meu lado e pediu licença, que queria falar comigo. E eu até assustei, eu pensei que ele fosse me assaltar ou qualquer coisa parecida. E aquele homem parou do meu lado e falou para mim: moça, me desculpa, mas você é Bíblia, não é? Eu falei: Bíblia? Ele falou: você é crente, não é? Eu falei: sou, graças a Deus. Por quê? E eu já fiquei meio inquieta, olhando dos lados, eu achei que ele estivesse acompanhado. E ele disse para mim: não, é que eu preciso saber de uma coisa, eu acho que você pode me esclarecer. Eu perguntei o que era. Ele falou: você tem algo aí do seu lado que eu acho que só você vai poder me esclarecer, só você vai poder me dizer o que é. E eu perguntei para ele o que é que ele queria saber. E ele disse para mim: você não sabe, moço, o que é que eu quero saber? Eu falei: não. E ele disse para mim: me diz, quem é esse homem que está do seu lado? Eu falei: do meu lado? Ele falou: sim, é, garota. Do seu lado existe um general e ele está todo vestido de branco. E quando ele disse isso, eu até olhei dos lados, não via nada. E ele perguntou para mim novamente: vai me dizer que você não está vendo, garota? Eu não estou mentindo para você. Desde a hora que você entrou dentro do trem, que este general está te acompanhando. E você não viu. Mas atrás de você haviam dois rapazes, e aqueles dois rapazes iam te assaltar. Eles iam tentar fazer alguma coisa com você.
E eles só não fizeram porque eles viram esse general que estava ao seu lado. E eles estavam esperando um sinal meu. A hora que eu desse o sinal para esses rapazes, eles iam tentar fazer alguma coisa com você. E a hora que eu fui dar o sinal para eles, eu vi esse general que está do seu lado. E quando eu fui estender a mão, dando o sinal para que eles pudessem te atacar, esse general começou a marchar na minha direção. E enquanto ele marchava na minha direção, ele desembainhou uma espada todinha de ouro e estendeu aquela espada na minha direção. E o trem parece que pegava fogo e eu comecei a gritar. Eu queria sair dali e não conseguia. E aquele homem perguntava para mim: você não viu isto, garota? Você não ouviu? Eu falei: não, eu não ouvi nada. Ele falou: eu não acredito. E eu queria sair dali, eu não conseguia. E aquele homem disse para mim: garota, que você era um soldado e que eu devia te levar nos lugares que ele mandasse e deveria te falar tudo o que ele mandasse. E eu disse para ele que eu não tinha dinheiro para fazer o que ele estava mandando eu fazer, que eu não podia te levar nos lugares que ele estava pedindo para eu te levar. E ele disse para mim que ele ia me provar que ele era o dono do ouro e da prata, que a hora que eu estivesse saindo do trem, eu ia encontrar dinheiro debaixo do banco do trem. E ele disse que era para eu te falar tudo que ele mandasse, que você não era menina, que você ia entender tudo o que eu estivesse falando. E assim, a hora que eu estava saindo do trem, eu encontrei dinheiro debaixo do banco do trem e ninguém tinha visto aquele dinheiro. E aquele homem dizia para mim: aquele dinheiro está aqui comigo, garota. E ele tirou aquele dinheiro do bolso e ele tinha 300 mil. E ele dizia para mim: o seu general está mandando te dar dinheiro só para um cafezinho. Ele poderia te dar muito mais, mas ele vai te dar só para um cafezinho, porque senão você não vai saber usar. E ele tirou 100 mil e estendeu a mão para me dar aquele dinheiro. Eu falei para ele: eu não quero esse dinheiro, imagine, eu não preciso disso. E ele dizia para mim: eu sei, garota, mas é o seu general que está mandando te dar. E eu peguei aquele dinheiro, achando que aquele dinheiro pudesse desaparecer. E eu não queria nem ficar ali para ouvir aquele homem, mas parece que algo me segurava ali. E aquele homem dizia para mim: olha, garota, tudo que vai acontecer hoje com você é o dia do grande livramento, que o seu general já tinha te falado. E quando ele me falou isso, eu pude recordar que um mês antes, no mês de dezembro, nós estávamos em um culto, quando Deus usava um vaso para dizer para minha mãe que no final do mês de janeiro nós iríamos experimentar um grande livramento na nossa família. E que a minha mãe ia poder ver que Deus estava conosco. E quando aquele homem dizia que aquele dia seria o dia do grande livramento, eu me recordei deste fato ocorrido em dezembro. E aquele homem dizia para mim que aquele dia não me pertencia. Aquele dia pertencia ao general. E ele perguntava para mim se eu sabia como que se provava o ouro. E eu disse: sei, no fogo. Ele falou: pois hoje, garota, você vai passar no fogo, para você sair como um vaso de barro. Pois para o seu general não importa o vaso ser de ouro, de prata, de ferro ou de bronze. O que ele quer é um vaso de barro para ele poder amassar. E quantas das vezes o seu general já tem falado com você lá dentro do quartel e você não tem dado ouvido? Pois hoje você vai ouvir uma mula falar. Você já ouviu lá na sua Bíblia, garota, aquela passagem? Você já leu aquela passagem onde o seu general usou uma mula para falar com Balaão? Eu disse para ele: já li. Ele falou: pois hoje, garota, o seu general vai usar uma mula para falar com você, porque ele já falou muito com você lá dentro do quartel e você não deu ouvidos. E eu, ouvindo tudo aquilo, eu queria sair dali. As horas estavam se passando. Quando eu cheguei na estação era 1h da tarde
E eu olhava no relógio, as horas estavam se passando, já tinha dado 1h30. E eu ali com aquele homem, ouvindo ele falar tudo aquilo, e eu não conseguia encontrar explicação. E aquele homem dizia para mim: olha, garota, eu não vou mentir para você, quem sou eu? O seu general falou que era para eu te falar direitinho quem era eu. E eu não vou deixar de falar para você. Você não precisa ter medo de mim. Porque esse general que eu falei que estava do seu lado, ele continua aí do seu lado, garota. E aquele homem disse para mim: você sabe quem sou eu, garota? Eu falei: não. Ele falou: eu sou um ex-detento do Carandiru. Eu fugi faz exatamente 15 dias. E a minha profissão, a minha especialidade é matar crentes. Eu já matei 78 crentes. E para eu te matar, eu não tenho dificuldade nenhuma. Só que você tem uma grande diferença dos outros crentes que eu havia matado. Você tem esse general aí do seu lado. E eles não tinham esse general do lado deles. Foi por isso que eu matei eles. Mas pode ficar sossegado que eu não vou fazer nada com você. Porque o general que eu te falei continua aí do seu lado. E ele está armado, viu, garota? Ele falou: você não acredita, garota, que tem um general do seu lado? Ele falou: quem é esse aí que está do seu lado, garota? Eu falei: este que está ao meu lado é o anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem e os livra. E aquele homem dizia para mim: ele não é um anjo, garota. Ele é muito mais poderoso que um anjo. Ele é um general, e ele é um general de guerra. E ele tem uma espada com ele, uma espada todinha de ouro. E dentro de mim eu chegava a pensar: mas o que está acontecendo comigo, Senhor? E eu queria sair dali, não encontrava meios para sair dali. Eu achava que aquilo tudo que estava acontecendo era absurdo. Até que aquele homem disse para mim: olha, garota, não era para eu estar aqui hoje. Eu não sei nem por que eu estou aqui. Eu só estou aqui porque o seu general mandou. E quando ele manda, nós batemos continência. A noite passada eu tive um sonho. E nesse sonho eu me via caindo num precipício, e no final desse precipício pegava fogo. E quando eu vi que eu estava caindo, que eu ia cair nesse fogo, eu comecei a gritar por socorro. E eu vi você no meu sonho, exatamente do jeito que você está. E uma voz me falou o seu nome, garota. Eu falei: o meu nome? Ele falou: sim, é. Eu sei o seu nome, garota. O seu nome é Keila, não é? E quando ele falou o meu nome, eu fiquei toda arrepiada. E eu comecei a pensar: meu Deus, como que este homem sabe o meu nome? Ele falou: não é Keila o seu nome? Eu falei: sim, é Keila. E depois que ele falou o meu nome, aí eu fiquei mais intrigada, aí que eu queria saber o que estava acontecendo. E ele falou para mim: olha, garota, não adianta você querer fugir. Eu sei quem é você. E não adianta você ter medo de mim. Eu já falei para você que você não precisa ter medo de mim. Ele falou: eu não entendo vocês crentes, vocês são tão desapercebidos, vocês são tão desligados, vocês vivem dizendo que o seu Jesus ama, mas vocês não pregam este amor. Você não tem coragem, garota, de dar um folheto para um mendigo que está na rua e dizer para ele que para ele há uma saída, e que a saída é o seu general. Você poderia muito bem, garota, estar andando com um rapaz muito bem vestido hoje. Sabe por que você vai andar comigo, garota? É para você saber, garota, que o seu Jesus ama a todos e ama muito. E tem mais, garota. O seu Jesus está nas portas. Ele está prestes a voltar. Muito mais cedo do que você pensa. E vocês ainda ficam brincando com isso. Vocês dizem: ele não voltou ontem, nem hoje, ainda resta algum tempo. Pois fique sabendo você, garota, que quando o seu Jesus voltar, vai ficar muito crente com a Bíblia na mão, porque não está preparado. E só vão subir aqueles que estiver preparado. E o seu general vai descer no quartel e vai passar a espada. E ai daqueles que não quiserem se consertar com ele. Ele já tem avisado, e você sabe disso. E lá no quartel, assim como você, está cheio de vaso furado. E a hora que ele dizia aquilo, eu comecei a chorar, eu fiquei desesperada, eu queria sair dali. E ele dizia para mim: olha, garota, o seu general me disse que você é um vaso furado.
Mas tudo o que vai acontecer com você hoje é para você sair como um vaso renovado. Ele falou, vocês dizem que vocês adoram ao Deus de vocês, mas estão com o coração cheio de ídolos, cheio de orgulho, e não é isso que o seu Deus quer, garota. Ele quer um coração limpo, para que Ele possa reinar. E vocês têm feito a obra dele relaxadamente. E lá na sua Bíblia está escrito, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Vocês roubam ao seu Deus, garota. O seu Deus é o dono do ouro e da prata. Ele tem muito para dar para vocês. E muitas das vezes, muitos de vocês saem até de casa com o dinheiro contado da passagem. E não é isso que Ele quer para vocês. E muitos de vocês estão roubando a Ele. Não que eles precisem disso, mas é um ato de fé que eles querem de vocês. E lá na sua Bíblia também está escrito, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E será que é isso que todos vocês têm feito, garota? E eu ouvindo aquilo, eu olhei no relógio, já eram mais de 2 horas, e eu ouvindo aquele homem, e eu estava chorando, as pessoas passavam e ficavam olhando. E aquele homem disse para mim, olha, nós vamos sair da estação e nós vamos conversar mais um pouco lá fora. E a hora que nós saímos da estação, nós sentamos do lado de fora da estação e ele disse para mim, presta atenção agora neste homem que vem vindo. E na nossa direção estava vindo um homem, ele trajava roupas normais, calça jeans e camiseta, estava de óculos escuros e ele sentou bem pertinho de mim, bem do meu lado. E aquele homem que estava comigo disse para mim, você sabe quem é este homem, garota? Eu falei, não sei quem é ele. E ele disse para mim, ele é um detetive. E ele está à minha procura. Só que ele não está me vendo aqui. Não porque eu estou disfarçado, mas porque na nossa frente existe um clarão e ele não pode nos ver. O seu general está na nossa frente, garota, por isso ele não vai me ver aqui. E aquele homem olhou de um lado, olhou para o outro, e de repente parou um carro de polícia na nossa frente. Aquele homem se dirigiu até aqueles policiais, trocou algumas palavras com eles, olhou dos lados novamente e foi embora. E aquele homem que estava comigo disse, você viu, garota? Eu não te falei que ele não ia nos ver aqui? E eu estava chorando, eu estava nervosa, e aquele homem disse para mim, procura se acalmar, garota. Se de repente alguém vê você desse jeito, vai pensar que eu estou tentando fazer alguma coisa com você. E até agora eu não fiz nada com você, e nem vou fazer, porque o seu general continua aí do seu lado. E aquele homem abaixou a cabeça, passou a mão no bolso da bermuda, e ele disse para mim, nossa, que coisa estranha, parece que tem dinheiro no meu bolso. E eu olhei para ele e eu pensei comigo, como que ele não sabe que tem dinheiro no bolso dele se ele me deu dinheiro? E ele perguntou para mim, foi você que me deu dinheiro, garota? Eu falei, não fui eu, pelo contrário, foi você que me deu dinheiro. E aquele homem disse para mim, como que eu ia te dar dinheiro, garota, se eu é que estou precisando de dinheiro? Ele falou, olha, eu não sei o que é que está acontecendo, eu sei que você é muito complicada. Esse fantasma aí que está do seu lado, esse homem todo de branco, eu não sei quem ele é, mas eu sei que ele está me dando sorte. Há tanto tempo que eu não via dinheiro. E ele disse para mim, olha garota, já que você foi tão legal comigo, eu vou te pagar um refrigerante, alguma coisa que você quiser. E eu disse para ele, eu não quero nada, eu só quero ir para a minha casa. E ele virou para mim e ele falou, vou te dizer mais uma vez. Eu já disse que hoje o dia não te pertence, que hoje o dia pertence ao seu general. E ali nós levantamos e saímos andando pelo centro de São Caetano. E ele permaneceu calado por alguns instantes. E eu perguntei para ele, você já sabe o meu nome? E o seu nome, qual é? E ele abaixou a cabeça, começou a dar risada. E ele falou para mim, eu vou te dar um desconto porque a poeira ainda está muito alta. Mas quando a poeira baixar, você vai saber quem sou eu. Você já sabe quem sou eu, talvez você ainda não tivesse tido um encontro comigo. E quando ele falou assim, eu pensei comigo. Falei, meu Deus,
Um anjo não pode ser, porque um anjo não ia feder tanto como esse homem fede. O diabo também não pode ser. O Senhor não ia permitir que isso acontecesse comigo. E um homem qualquer também não pode ser, pelas coisas que ele já falou. E ali nós continuamos andando e eu perguntei para ele onde ele ia me levar. E ele disse para mim que eu era muito apressada, que era para eu me ligar com o general. Porque enquanto eu não me ligasse com o general, ele não podia me revelar o que ele tinha para me revelar. E ali nós entramos numa lanchonete e ele perguntou para mim se eu queria beber alguma coisa. Eu falei para ele que não. Ele falou, mas você não quer tomar nada? Eu falei para ele, então um copo de água, não estou com fome. Ele estava tão nervoso, não queria comer nada. E ele falou para mim, eu posso pedir um refrigerante para você? Eu falei, pode. E ele disse para mim, qualquer refrigerante? Eu falei, qualquer um. Ele falou, qualquer um, garota. Eu falei, qualquer um. Ele falou, posso pedir uma Coca-Cola para você? Eu falei, pode. Ele falou, eu estou vendo que você é muito desapercebida. Eu falei, por quê? Ele falou, você sabia que vocês, bíblias, não podem tomar Coca-Cola? Eu falei, o quê? Por que não? O que tem de mais? Ele falou, olha bem no nome, garota. Coca-Cola. Eu falei, e daí? Ele falou, você sabe que contém a Coca-Cola? Eu falei, não. Ele falou, presta atenção no nome. Coca-Cola. Eu falei, Coca? Ele falou, é, cocaína. E por que você ainda toma? Ele falou, eu vou pedir um Guaraná para você. Eu falei, tá bom. Eu estava tão nervosa. E ele pediu o Guaraná para mim. E ele falou para mim, você não quer comer nada? Eu falei, não, eu não estou com fome. Ele falou, mas o seu general está mandando te dar comida, porque você vai sentir fome. E ele pediu uma esfirra para mim. E eu dei umas 2 mordidas naquela esfirra. Eu estava tão nervosa, eu não queria comer. E eu pensei comigo, eu falei, eu não vou deixar essa esfirra aqui, porque ele vai brigar comigo. Ele vai pagar, ele vai achar ruim comigo. E eu não falei nada, eu só pensei. E quando eu pensei assim, aquele homem disse para mim, olha garota, se você não quer comer, você não é obrigada a comer. Deixa isso daí, porque eu tenho muita coisa que te mostrar. E ele disse para mim, o general paga comida e paga passagem para o soldado. E ele pagou o que eu tinha comido, pagou o refrigerante que eu tinha tomado, pagou o refrigerante que ele tinha tomado também. Deixou o troco ainda com o garçom. E nós saímos. E quando nós saímos daquela lanchonete, ele perguntava para mim, garota, você já ouviu falar no anticristo? Eu falei, já. E na besta? Eu falei, também. E no número 6? Você já ouviu falar no número 6? Eu falei, já. E você sabe o que significa o número 6? Eu falei, sei. 6 é o sinal da besta. Ele falou, e você sabia, garota, que o estabelecimento do anticristo está muito perto? Muito mais perto do que vocês imaginam. Ele falou, me diz uma coisa, garota, você já ouviu falar numa propaganda que tem um número em cima e embaixo está escrito uma boa ideia? Eu falei, já. Aquela propaganda te diz alguma coisa? Eu falei, não, a mim não me diz nada. E ali nós paramos na porta de um bar, ele ficou procurando alguma coisa, e ele falou, aqui não tem, nós vamos continuar andando. E nós saímos na avenida principal ali de São Caetano, na Avenida Goiás. E ali nós paramos e ele disse para mim, na sua Bíblia está escrito, e eu conheço muito bem a sua Bíblia, calcule o número, e vocês não sabem o que é calcular o número. Calcular o número significa somar os números. E ali tinha uma propaganda, um outdoor da 51. E ele mostrou aquela propaganda para mim e falou para mim, soma aqueles números, garota. E eu olhei para ele, sem entender. Ele falou, soma para mim quanto dá 5 mais 1. Eu falei, 6. Ele falou, então agora você vai ler este número que você somou e o que está escrito embaixo.
E eu olhei para ele sem entender. Ele falou: lê, garota. Eu falei: 6, uma boa ideia. E ele disse: você está vendo, garota? O número da besta é uma boa ideia. E quantas das vezes vocês até já brincaram com isto? E nós continuamos andando ali pelo centro de São Caetano. E ele dizia para mim: agora eu vou te mostrar um dos pequenos livramentos que o seu general dá para vocês, e vocês não se apercebem disso. E ali nós estávamos andando, quando nós saímos num viaduto, e ele dizia para mim: aqui eu vou te mostrar um dos pequenos livramentos. Muitas das vezes, vocês saem de casa, chegam tarde em casa, passando por lugares perigosos, e acham que foi por sorte que chegaram bem em casa. Pois fique sabendo você, garota, que cada um de vocês tem um anjo do lado de vocês que está pronto para guardar vocês. É por isso que vocês chegam bem em casa. E nós passamos ali por aquele viaduto, e na nossa direção estava vindo um homem, e ele perguntou para mim: você sabe quem é este homem, garota? Eu falei: não. E aquele homem passou por mim, e ele olhava do meu lado que não tinha ninguém, ou que pelo menos eu não via ninguém. E aquele homem olhou em mim, olhou do meu lado e foi embora. E aquele homem que estava comigo falou: este homem, garota, que acabou de passar, ele é um estrupador. E eu não sei por que ele não fez nada com você agora. Não foi porque ele me viu aqui. Tanto que ele olhou do seu outro lado. Ele viu o general que anda com você. Por isso que ele não fez nada com você. Viu só, garota, como você é desapercebida? E ali, quando nós terminamos de descer aquele viaduto, nós chegamos numa pracinha e nós paramos embaixo de uma árvore. E ele disse para mim: você está vendo esta árvore? Eu falei: estou. Você está vendo as folhas que estão no chão? Eu falei: estou. Ele falou: fique sabendo você, garota, que não cai nenhuma folha desta árvore sem que o seu general permita. E você só está aqui comigo hoje porque o seu general permitiu. Eu já te falei que eu não sou bonzinho, garota. Nós atravessamos, sentamos nos banquinhos que tinha naquela pracinha. E quando nós sentamos, ele abaixou a cabeça, começou a dar risada, e eu perguntei para ele: o que foi? E ele disse para mim: engraçado, nós sentamos aqui, mas o seu general continua em pé do seu lado. E eu estava com medo dele, eu achava que a qualquer momento eu pensava até que ele pudesse estar armado, que ele pudesse tentar fazer alguma coisa comigo. E ele disse para mim: olha, garota, você não precisa ter medo de mim. Eu já te falei que eu não sou bonzinho. Eu não sei nem por que eu estou tendo paciência com você, garota. Eu só estou tendo paciência com você porque o seu general continua aí do seu lado e porque ele mandou que eu estivesse aqui. E eu preciso da sua ajuda. Eu falei: o quê? Ele falou: você não quer ir comigo numa igreja lá em Mauá? Lá tem uma irmã que ora e as pessoas caem de tanto poder. E eu disse para ele: não, eu não quero ir com você a lugar nenhum, eu quero ir para minha casa. E ele disse para mim: então está bem, então você vai voltar para sua casa. Eu sentia medo dele fazer alguma coisa comigo. E eu pensava dentro de mim: eu não quero mais saber de mais nada. Quando nós chegarmos no final desta avenida, eu vou sair correndo. Eu sabia que no final daquela avenida nós íamos sair de frente a um ponto de ônibus. E dentro dos meus pensamentos eu já estava fazendo os planos de sair correndo. E quando nós chegamos no fim daquela avenida, que nós fomos sair em frente a este ponto de ônibus, ele disse para mim: espera um pouquinho, garota. Ele falou: escuta aqui,
Por que você fica pensando que você vai sair correndo para ir para sua casa? Fique sabendo você, garota, que se você sair daqui correndo, você não vai chegar na sua casa do jeito que você está, bonitinha desse jeito. Eu posso fazer um espírito de bebedeira entrar dentro de você e você vai chegar na sua casa bêbada. E eu olhei para ele, ele falou, você, garota, eu posso te mostrar que eu tenho força para fazer isto. Ele falou, presta atenção neste homem que vem vindo. E na nossa direção estava vindo um homem desses que pega papelão na rua. E aquele homem estava normal, eu vi quando ele passou pela nossa frente. E aquele homem que estava comigo não tirava os olhos de cima daquele homem que passou por nós. E aquele homem estava com o carrinho e na frente do ponto de ônibus tinha um depósito de sucatas. E ele só entrou ali, deixou o carrinho por frações de segundos. Foi apenas uns instantes. E ele logo saiu dali. E quando ele saiu, ele estava com o olho vermelho, totalmente embriagado, caindo pela rua, xingando. E aquele homem que estava comigo começou a dar risada. E aquele homem bêbado chegou, sentou do meu lado e ficava andando de um lado para o outro. E aquele homem que estava comigo disse, você viu, garota, como eu tenho força para fazer isto? Assim como eu fiz isto com ele, eu posso fazer isto com você. É isso que você quer? Eu falei, não. Ele falou, e assim como o seu general está do seu lado, existe um espírito de Pombagira aqui do meu lado, que está doidinho para entrar dentro de você. É isso que você quer? Eu falei, não. Ele falou, então, você vai comigo? Ele falou, olha, eu não estou te obrigando a nada, eu estou te dando livre arbítrio. Você não é obrigada a fazer nada. E eu falei para ele, está bem, diante do livre arbítrio que você está me oferecendo, eu vou com você. E quando eu disse que eu ia com ele, logo veio um ônibus que ia para a Vila Industrial e ele deu sinal para aquele ônibus. E eu perguntei para ele, você não disse que nós íamos para Mauá? O que nós vamos fazer na Vila Industrial? E ele disse novamente para mim, hoje o dia não te pertence, hoje o dia pertence ao seu general. E ele fez sinal para eu entrar no ônibus, eu subi, e ele disse novamente para mim, o general paga comida e paga passagem para o soldado. E eu passei na roleta, ele também passou, pagou a minha passagem, pagou a passagem dele, e ainda deixou o troco com o cobrador. E as pessoas no ônibus estranhavam aquele homem comigo, todo sujo daquele jeito e ainda pagando a passagem para mim, para ele. E o cobrador até estranhou ele ter deixado o troco ainda com ele. E ali nós fomos até o ponto final da Vila Industrial. Quando nós chegamos ali, ele fez sinal para eu descer do ônibus. E quando eu desci, ele falou para mim, aqui você não conhece ninguém, não é, garota? Eu falei, não. Ele falou, então aqui está bem. Aqui nós vamos poder conversar melhor. E eu pensei comigo, meu Deus, o que ele vai fazer comigo aqui agora? Aqui eu não conheço ninguém. E nós atravessamos a rua e ele disse para mim que estava com fome. E ali nós paramos numa barraca que vende pastel e ele pediu um pastel para ele e pediu um refrigerante para ele. E ele perguntou se tinha Coca-Cola. E ele pediu uma Coca-Cola para ele. E eu achei estranho. Eu falei, primeiro ele fala que não é para eu beber Coca-Cola. Agora ele pede uma Coca-Cola. E ele disse para mim, você sabe que você não pode tomar Coca-Cola. Eu já te falei. Eu vou tomar porque para mim não há solução. Para mim não tem mais saída. Se você quiser, o general pagar outra coisa para você. Eu falei para ele, eu não quero nada. Isso já era aproximadamente umas 4 horas. E ali ele falou para mim, olha, nós vamos sentar agora para nós conversarmos um pouco. E nós sentamos, eu abaixei a cabeça, eu olhei no relógio, vi a hora, comecei a chorar, eu estava nervosa. E ele falou para mim, eu não entendo por que você está nervosa, garota. Eu não tentei fazer nada com você. E eu pedia para ele deixar eu sair para telefonar para os meus pais, para dizer que eu estava bem.
E ele dizia para mim: você não acha, garota, que o seu general, que está aí do seu lado, ele já não providenciou um anjo para dizer para sua mãe que você está bem? Eu disse para ele: eu acho, mas deixa eu telefonar. E ele falou para mim: olha, eu vou devolver esta garrafa e quando eu voltar, eu quero ver você mais calma. E a hora que ele saiu, eu abaixei a minha cabeça e ali mesmo no lugar que eu estava, eu fiz uma oração em espírito e eu dizia para Deus: Senhor, eu nunca fiz isto que eu vou fazer agora, mas nas tuas mãos eu quero entregar não só a minha alma, mas o meu corpo também. Se este homem tem a intenção de fazer alguma coisa comigo, ele vai conseguir. Se ele tem a intenção de me matar, ele vai conseguir. Porque agora eu quero saber o que é que vai acontecer. Agora eu vou até o final com ele. E quando aquele homem estava retornando, eu ainda de cabeça baixa, eu falei: Senhor, se não for nada, que este homem desapareça, que não volte mais. E quando eu olhei para trás, que eu vi ele voltando, eu falei: agora não tem mais jeito. Agora eu vou com ele. E a hora que ele chegou, ele falou para mim: assim está melhor. Agora você já se ligou com seu general. Você já devia ter se ligado com ele há muito mais tempo. E saindo dali, nós pegamos um outro ônibus para ir para São Caetano. E eu ainda pensando em sair correndo, em fugir, eu imaginava em entrar em um daqueles ônibus que estava por ali parados para ir para a minha casa. E aquele homem dizia para mim: você não tem jeito, não é, garota? Você ainda quer sair correndo, pegar um ônibus desse para ir para a sua casa? Eu já te falei quais serão as consequências. Eu falei para ele: não, eu vou com você. E nós pegamos um ônibus para ir para São Caetano. E eu abaixei a minha cabeça, eu estava cansada. E ele falou para mim: você está passando mal? Eu falei: não, eu estou cansada. E ele falou para mim: culpa sua, se você tivesse se ligado com seu general antes, nada disso teria acontecido. E ele sentou ali do meu lado, ali no ônibus, depois de ter pagado a minha passagem, a passagem dele. E tudo que eu queria era dormir e acreditar que tudo aquilo fosse um sonho. E eu abaixei a cabeça, não conseguia dormir, até a hora que eu peguei no sono. E quando nós já estávamos perto de São Caetano, eu ouvi um barulho no ônibus, parecia que tinha dado um estouro. E eu acordei assustada, eu olhei para ele, ele estava de braços cruzados, olhando para mim. E eu perguntei para ele o que tinha acontecido. Ele falou: você não sabe? Eu falei: não. E o motorista desceu correndo do ônibus para ver o que tinha acontecido. E o motorista voltou, todo preocupado, e dizia para o cobrador: que engraçado, há tanto tempo que eu sou motorista e nunca aconteceu isso. E o cobrador perguntou para ele o que aconteceu. Ele falou: o pneu do ônibus estourou assim, sem mais nem menos. E aquele homem que estava comigo disse para mim: você acha que aconteceu isso por um acaso, garota? Eu falei: não. O interessante é que o pneu que estourou foi exatamente do lado onde nós estávamos sentados. E ele disse para mim: garota, tem muita gente que está querendo roubar a sua bênção. E eu pensei comigo: muita gente tem uma legião de demônios aqui. Mas eu criei que o Senhor estava ao meu lado. E quando nós chegamos na estação de São Caetano, já eram 6 horas da tarde. E ele disse para mim: olha, nós vamos em Capuava. Lá em Capuava tem uma garotinha que, quando eu estava preso, ela fazia um trabalho na prisão. E ela disse que o seu Deus ia abrir as portas do cárcere para mim, e eu ainda seria usado como uma mula para falar com uma jovem. E eu quero te levar lá para ela te conhecer. Eu falei para ele: está bem, eu vou com você. E ele pagou a minha passagem, pagou a passagem dele. E interessante que todas as vezes que ele encontrava um mendigo na rua, ele dava esmola. E nós esperando ali o trem, a estação estava lotada, aquele dia fazia muito calor, e eu estava morrendo de sede. Mas eu não queria pedir água para ele, porque
Eu sabia que ele não ia deixar eu beber água. E ali passou o rapaz vendendo água. E aquele homem que estava comigo perguntou para mim: você está com sede, não está, garota? Eu falei: não. Ele falou: mentira, porque o seu general acabou de dizer para mim que você tem sede. E ele comprou a água e me deu aquele copo de água. E ali eu pude ver que até as mínimas necessidades o Senhor está pronto para suprir. E logo o trem chegou e nós pegamos aquele trem. O trem estava muito cheio. E ele falou para mim: olha, garota, eu vou pôr a mão no seu ombro agora, mas porque o seu general pediu. Porque aqui os homens vão entrar e vão... você pode até se machucar. E aquele homem colocou a mão no meu ombro e eu olhava para ele todo sujo daquele jeito. E as pessoas no trem também não entendiam. E quando nós chegamos na estação de Santo André, ele perguntou para uma moça que estava ali por perto se ali era a estação de Capoava. E ela falou que não, que era a estação de Santo André. E ele falou para mim: é aqui mesmo que nós vamos descer, garota. E eu falei para ele: você não disse que nós íamos até Capoava? Ele falou: não, aqui nós vamos andando. Eu falei: nós vamos a pé? Ele falou: é. Eu falei: então está bem. E quando nós estávamos saindo da estação, ele colocou a mão no bolso. Ele falou: interessante, eu ainda tenho dinheiro aqui, garota. E ele colocou a mão no bolso e tirou 50 mil. E ele estendeu a mão para me dar aquele dinheiro. Eu falei para ele: eu não quero esse dinheiro, eu já te falei que eu não preciso de dinheiro. E ele falou para mim: é o seu general que está mandando te dar, garota. Depois, quando você for embora para sua casa, você vai precisar desse dinheiro. E eu peguei aquele dinheiro, ainda sem querer, e nós saímos ali da estação. E eu perguntei para ele: é muito longe daqui? Ele falou: não, não é muito longe. E quando nós estávamos andando, ele disse para mim: ainda ontem à noite eu amarrei uma mulher e eu ia matá-la. Só que depois do sonho que eu te contei, eu resolvi não fazer nada com ela. E nós vamos passar perto da casa que eu a deixei. E eu falei para ele: você mora por aqui? Ele falou: não, garota, eu não tenho lugar para morar. Cada dia, cada instante eu estou com alguém. E hoje eu estou aqui com você. E eu olhei para ele, fiquei mais assustada ainda. E nós passamos do lado de um trilho. E ele falou para mim: olha, se você quiser, tem esse atalho aqui. Era um matagal. E eu olhei para ele e falei: de maneira alguma eu vou entrar aí com você. E ele falou para mim: então tudo bem, garota. Nós continuamos andando pela avenida. E nós continuamos andando ali e saímos do lado de um riozinho. E ele disse para mim: nossa, eu já matei tanta gente e joguei dentro desse rio. E eu pensei comigo: Senhor, eu não creio que é isso que o Senhor tem preparado para mim, que esse homem me trouxe até aqui, vai me matar aqui e vai me jogar neste rio. E ali nós saímos numa rua sem saída, de frente para aquele rio. E andando ali, aquele homem falou para mim: engraçado, para um pouquinho. E eu fiquei parado e ele olhou para mim e ele falou: interessante, há tanto tempo que eu estou com você e não tinha prestado atenção num detalhe. E eu falei para ele: o quê? E ele ficou olhando em mim e ele falou: nossa, você é muito bonita, garota. E eu falei para ele: ah, obrigada. E ele falou para mim: sabe, quando eu estava preso, tinha um colega meu de cela. E ele não era crente nem nada, e quando ele saiu da cadeia, ele foi para a igreja, conheceu uma moça e eles se casaram. E hoje eles são missionários nos Estados Unidos. E eu creio que isto pode acontecer comigo. E eu pensei comigo, eu falei: ah não, meu Deus, isto não. Será possível que esse homem me olhou na rua, me achou bonita e agora quer casar comigo? Eu falei: isso eu não vou fazer. E ali nós passamos de frente a um barraco e ele falou para mim: é aqui que eu deixei aquela mulher amarrada. Eu falei: então você não falou que você ia soltá-la? Eu te ajudo. Ele falou: me ajudar, garota? Ele falou: você vai precisar de ajuda a hora que eu te deixar.
Ele falou, mas não se preocupa não, nós já estamos chegando. É só dobrar aquela rua e nós já vamos sair na casa dessa garota que eu te falei. Só que lá é uma favela. E você procura ficar perto de mim, porque lá é muito perigoso. Falei para ele, está bem. Isso já eram mais de 6 horas. Já estava começando a escurecer. E ele falou para mim, espera um pouquinho aí, garota. Para um pouquinho, porque agora chegou a hora de eu te revelar. E eu parei. Ele falou para mim, vira de frente para mim, garota. E eu virei de frente para ele. E ele falou, agora você vai olhar dentro dos meus olhos, porque agora chegou a hora de eu te revelar. Para depois você não sair dizendo aí pelo quartel que foi o anjo do Senhor que andou com você, garota, porque não foi o anjo do Senhor que andou com você. E eu não tinha coragem de olhar dentro dos olhos dele. E ele dizia para mim, olha dentro dos meus olhos, senão você não vai saber quem sou eu. E quando eu olhava dentro dos olhos dele, os olhos dele começou a mudar de cor, começou a ficar vermelho. E ele dizia para mim, garota, hoje não foi o anjo do Senhor que andou com você. Eu sou o adversário da tua alma. Sou o diabo encarnado em pessoa. Eu sou o Exu, o demônio da encruzilhada. Fui eu que andei com você este tempo todo, garota. E eu só não fiz nada com você, porque você tem esse general aí do seu lado. E ele continua do seu lado. E agora, aqui do nosso lado, você não está vendo. Mas existe uma multidão de anjos aqui, que estão aqui para te guardar, e você não está vendo. E ele dizia para mim, eu tenho muito ódio de você, garota, porque hoje você me fez revelar coisas que eu não podia te revelar. E eu só te revelei porque o general mandou. E quando o general manda, até eu, garota, até eu bato continência para o seu general. E muitas das vezes vocês estão lá dentro do quartel e vocês não têm esta reverência com o seu general, não é, garota? E ele dizia para mim, olha, eu não sei se você tem aquário em casa, mas eu vejo um grande aquário na sua casa cheio de peixes. E fique sabendo você, garota, que hoje não foi o corpo e alma que te salvou, não foi o vale a pena ver de novo que te salvou, muito menos a despedida de solteiro. Começou a citar um monte de nome de novelas. Ele falou, hoje foi o seu general que te salvou, garota. E você está saindo como um vaso renovado. E eu tenho muito ódio de você, garota. Ele falou, seu nome lá em cima estava se apagando. E hoje eu posso ver o seu nome aqui de baixo brilhando. Por isso que eu tenho tanta raiva de você. E você me fez perder 3 cavalos hoje. E eu não entendi quando ele falou assim. E cavalo significa pessoa que serve a Satanás. E ele falou para mim, eu só não te levo aonde eu queria te levar, porque lá as pessoas iam te matar. E o seu general disse que era aqui, só até aqui que era para eu te trazer. Não era para eu te levar lá onde eu queria. E eu só vou te soltar agora, porque a sua família está clamando por você. Eles estão pedindo que você volte. E eles estão orando por você. É por isso que eu vou te soltar, garota. Agora você vai e vai falar lá no quartel tudo o que aconteceu com você. E eu só não te levo no lugar que eu queria porque o seu general não permitiu. Eu podia muito bem te matar aqui, garota. Mas eu não vou fazer isso porque o seu general não permitiu. E eu saí andando, ainda com a perna mole, e eu pensava comigo, Senhor, se realmente existe essa multidão de anjos aqui, que esses anjos me carreguem agora, porque o Senhor sabe que eu não tenho forças para andar. E ali eu saí, e aquele homem segurou no meu braço, e ele falou para mim, garota, deixa eu olhar mais uma vez para o seu rosto. Ele falou, você é muito bonita, mas eu tenho ódio de você, garota. E ali eu saí andando, e eu pensei comigo, eu falei, Senhor, é assim que vai terminar?
esse homem vai virar a esquina, vai embora, e eu vou ficar com isso na minha cabeça. E quando eu estava andando, eu olhava para trás, e aquele homem subiu na calçada, estava se dirigindo a umas estacas de cimento, e eu pensei comigo, ele vai bater a cabeça ali. E quando eu pensei assim, ele estendeu a mão para mim e sumiu. Ele foi sumindo de baixo para cima. E ali que as minhas pernas amoleceram mais ainda. Eu nem sentia a minha carne, parece que o meu corpo tinha se desfalecido. Eu sentia uma forte opressão naquele lugar. E ali eu saí realmente carregada pelos anjos do Senhor, e eu me dirigi até um orelhão para telefonar para minha casa. E interessante que quando eu estava tentando ligar para minha casa, parou um carro atrás de mim, e o rapaz que estava dentro daquele carro perguntou para mim se eu ia demorar. Eu falei que não, e ele parou, ficou me olhando, e olhava do meu lado, eu olhava numa altura acima do orelhão. E eu perguntei para ele o que foi. E ele falou para mim, o que foi, garota? Você não está vendo esse... E ele não terminou de falar. E ali eu pude crer que realmente o general estava do meu lado. E ali eu avisei que eu estava indo para a minha casa. Eu não conseguia nem falar direito. Os meus pais estavam preocupados, já tinham saído à minha procura. E ali eu voltei até a estação de Santo André, peguei um ônibus até o Camilópolis para eu pegar um outro ônibus que ia para São Caetano. E quando eu cheguei no Camilópolis, eu abaixei minha cabeça, eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu estou cansada, que eu nem sei se eu vou ter condições de chegar na minha casa. E eu falei para o Senhor, eu sei que eu vou pedir uma coisa boba, mas o Senhor bem que podia preparar uma pessoa conhecida que pudesse me levar para casa. E quando eu acabei de pensar assim, um casal de irmãos da igreja pararam em frente ao ponto de ônibus. Eles nem costumam fazer aquele caminho para ir para a igreja, eles estavam atrasados. E eles me conduziram até a igreja, perguntando o que tinha acontecido, e eu não conseguia falar, eu estava nervosa. E quando nós descemos na igreja, a esposa daquele irmão perguntava para mim o que tinha acontecido, e eu só consegui dizer para ela que eu tinha tido um encontro com o diabo. E comecei a chorar, eu estava muito nervosa. E ali eles me levaram até a minha casa. Quando eu cheguei em casa, nós moramos em apartamento, eu olhei para as escadas e eu falei, Senhor, eu não sei nem se eu vou conseguir subir essas escadas, que os anjos continuem me carregando. E quando eu coloquei a chave na porta, que eu abri a porta de casa, meu pai estava em pé do lado da porta, a minha mãe também estava ali, juntamente com o irmão da igreja. Eles tinham acabado de levantar um clamor a Deus, pedindo que o Senhor desse um sinal aonde eu estivesse, ou que me mandasse de volta para a minha casa. E quando eu entrei em casa, eu só pude chorar e agarrei nos braços do meu pai, e eu só conseguia chorar e dar graças a Deus por ter chegado salva em casa e sem nenhum arranhão. Meus pais estavam preocupados, pensando que tivesse acontecido alguma coisa mais grave comigo. E ali nós podemos glorificar a Deus e dar graças a Deus pelo grande livramento que o Senhor me concedeu. E eu pude crer que até mesmo dentro das trevas, nosso Senhor tem poder para dissipar todas as trevas. E até mesmo Satanás bate continência para este general tão maravilhoso. E eu louvo a Deus por este grande livramento que Ele me deu, que pôde servir para a edificação da minha vida espiritual. E eu espero que esse testemunho também venha servir para a edificação da sua vida espiritual também. E eu espero que o Senhor possa estar falando mais ao seu coração, e que você, talvez que esteja ouvindo este testemunho, se você ainda não teve um encontro com esse general, se você não pode dizer
Mantenha a certeza de que esse general está do seu lado para te guardar, que você venha ter um encontro com ele. E eu quero deixar também um versículo da palavra de Deus para os ouvintes, que se encontra em Isaías, no capítulo 43 e o versículo 2, que diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que o Senhor possa estar te abençoando, assim como Ele já tem me abençoado. E antes do término desta fita, desta gravação, eu também quero agradecer ao irmão Pazuim, que gentilmente esteve cooperando conosco. Que o Senhor também possa estar abençoando a este amado irmão. E que o Senhor também possa estar abençoando a cada um dos amigos que estiveram nos ouvindo.